Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre o sistema excretor, né? Mais precisamente o sistema renal, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessa fisiologia renal, fazer uma parte introdutória, ver os aspectos relacionados à formação da urina, filtração glomerular, né? Que vai dar a determinação dessa formação dessa urina, e depois o transporte tubular. São os movimentos que acontecem aí para a formação de urina, tá? Então, as funções principais do sistema renal, que a gente já falou, né, um pouquinho na primeira aula, de homeostasia, de controle, né, de perda ou não de água, né? Além disso, tem a função também de excreção de resíduos metabólicos, né? Além da regulação do volume do líquido extracelular, que é isso que nós vimos lá na primeira aula, que estão relacionados à sobrevivência do animal, né? A questão de adaptação do animal, a perda ou não, ou retenção de água, né? Para a sobrevivência do animal. Além disso, o sistema renal ainda tem glândulas acessórias que secretam hormônios, a gente vai falar um pouquinho disso, né? E realiza a quebra, né? A hidrólise de peptídeos, importantes aí para o metabolismo celular. Então, a fisiologia renal ela tem toda a sua estrutura, logicamente, o sistema renal, né, composto aí pelos rins, ureteres, bexiga, né, até você ter a uretra aí e eliminação, né, o interuretral externo que vai justamente a liberação da urina para o meio ambiente. Então, a característica geral dessa estrutura renal, principalmente vai falar praticamente dos rins, né, dando foco maior hoje nos rins. A unidade funcional ela é chamada de néfron. Então, o rim é composto por milhões de néfrons, né? E cada néfron a gente vai ver que existe a sua estrutura, que a gente vai começar a falar dele, né? Então, o que é um néfron? É a unidade funcional. É a partir dele que chega o sangue, que vão se ramificando em pequenos capilares, né? Que vão chegar nesse néfron, esse sangue, que vai ser captado, e aí esse sangue vai ser filtrado. Né, vamos colocar dessa forma. Isso varia, né, de acordo com o animal, de acordo com a espécie, né, não relacionado em tamanho do néfron. O néfron ele acaba sendo a unidade ela é muito preservada em todas as espécies, não varia, mas sim em quantidade. Né? Então a gente vê aí os bovinos, por exemplo, são 4 milhões de néfrons aproximadamente por cada rim, né? Suínos, caninos, felinos, né? Humanos aí 1 milhão. Olha, felinos, são 190 mil, né? Já tem não é que seria um rim evoluído, né? Não tão evoluído quanto os bovinos. O que eu falei para vocês é adaptação conforme a necessidade, conforme a sobrevivência também do animal. Tudo isso, logicamente, tem a ver com a questão também, a própria fisiologia do animal, né? Da espécie animal. Então, a estrutura do néfron ela acaba sendo essa. Aqui em cima não está marcado, mas aqui em cima é onde você tem a parte do glomérulo. Você tem depois um túbulo, que a gente chama de proximal, porque é o que está mais próximo, anterior, aí, mais próximo ao glomérulo, né, no início aí de toda a estrutura do néfron. Depois desse túbulo proximal, a gente tem uma alça chamada de alça de Henle. Passou essa alça de Henle, a gente vai ter o túbulo distal, ou seja, está mais distante do néfron, a parte mais final do glomérulo, né, do néfron. E aí, depois desse túbulo distal, ele vai se juntar numa unidade, já que seria comum a outros néfrons, que é o ducto coletor, que eles vão se convergindo em ductos maiores até sair do rim e terminar a formação do ureter, que vem isso daqui. Então, vejam aqui, você tem duas situações também, fazendo um corte histológico no rim, a gente teria o néfron e aí a localização do néfron no rim. Então aqui a gente teria a camada mais externa do rim e aqui a camada mais interna chamada de região medular, né? Ou medula renal, e aqui córtex renal, que é a parte mais externa. Então você tem o néfron posicionado, o glomérulo posicionado na parte mais superficial, né? No córtex renal. E a região onde você vai ter os ductos, né, ducto proximal, alça de Henle, principalmente os ductos coletores, mas na região medular, né, na medula renal, que vão se fundindo, né, com outros néfrons, esses canais aqui são ductos distais de outros néfrons que se ligam,
onde você vai ter aí a liberação desse filtrado sanguíneo aqui, né, ultrafiltrado, a gente vai falar mais para frente, numa outra localização chamada de papila renal, e aí o cálix menor, depois o cálice maior, e consequentemente a liberação para o ureter. Então os néfrons, eles também podem ser classificados baseado na localização, né, do glomérulo. Então se ele vai estar na região cortical, se ele vai estar na região medular. Então você tem néfrons corticais, onde você tem o córtex externo a médio, que são esses daqui, onde está marcado aqui em amarelo, ou seja, você vê que o glomérulo, como toda a maior parte da região do néfron, ele está localizado mais na região cortical e digamos assim, na divisa entre córtex renal e na medula renal. Né? A alça de Rayleigh mais na medula, chega na medula, mas os túbulos distais e os proximais eles ficam praticamente na região cortical, por isso que eles são chamados de néfrons corticais. Você já tem outro tipo de néfron chamados justamedulares, que são mais próximos à medula, né? Então aqui o glomérulo na região cortical, mas grande parte do néfron, até o túbulo proximal, final, a alça de Rayleigh, né, ela apresenta aí já na região medular, sendo que essa alça de Rayleigh ela é bastante longa, né, bem mais alongada aqui. Vou só pegar aqui para vocês e colocar o apontador a laser aqui para registrar. Então você vê aqui, ó, tá? Uma alça de Rayleigh bastante longa aí também. Isso tem a ver por quê? Porque a gente vai falar mais para frente que a alça de Rayleigh, também o túbulo distal, mas principalmente a alça de Rayleigh, é o que determina aí uma reabsorção, né, de líquido. Então tem a ver basicamente com essa regulação osmótica. Então aqui nessa região medular você tem muitos túbulos que vai determinar aí uma facilidade dessa regulação osmótica. Tá? Então aí 100%, por exemplo, os felinos têm 100% dos glomérulos dos néfrons são justamedulares, no suíno somente 3%, no humano 14%, uma parte é cortical. Bom? Então quais são esses componentes do néfron? Primeira parte é o glomérulo, né? O glomérulo que é essa parte aqui onde chega o sangue, né, os capilares, eles fazem como se fosse um novelado, né, dura aí uma grande parte para você ter realmente uma grande área de contato do sistema, né, de perfusão sanguíneo aqui com essa parte aqui do glomérulo chamada de cápsula glomerular, ou também vocês podem encontrar livros chamados de cápsula de Bowman. Tá? Então tudo isso e esse aqui todo esse emaranhado é chamado de corpúsculo renal. E aí você tem a formação do corpúsculo renal com a cápsula de Bowman, você tem o que a gente chama de glomérulo, né, onde você tem o contato do sistema circulatório com o sistema renal. Depois desse glomérulo você já vai ter o túbulo proximal, né? Então você tem uma parte mais contorcida, geralmente fica na região de córtex, e depois da parte final do túbulo proximal é chamada de porção reta, que vai lá para a medula, que vai dar início aí à alça de Rayleigh. A alça de Rayleigh que vem em seguida, né, ele é tem um ramo descendente fino, um ramo ascendente fino, e essa parte aqui final da alça de Rayleigh é um ramo ascendente espesso. Logicamente que por que uma parte é fina, outra parte é espessa, está ligado com a fisiologia. O que acontece nessa alça de Rayleigh que a gente vai falar mais para frente. Tá? E depois da alça de Rayleigh a gente tem o túbulo distal. Alguns livros eles falam de túbulo contorcido distal, porque você não tem uma parte mais reta, né, igual o túbulo proximal. Então ela é esse túbulo aqui, ó, a alça de Rayleigh subiu, não ficou muito parecendo aqui na figura, mas você tem isso daqui, ó, né, o túbulo distal, que depois junta aí ao ducto, né, coletor aí. Tá? O túbulo conector, o ducto coletor, que vai lá da região cortical, vai para a medular, e você tem aí parte que fica mais externa, mas internamente ao rim também. Tá? Da onde vem o sangue que vai ser filtrado, né, pelos rins? A principal artéria, né, que leva esse sangue do sistema circulatório, no sistema circulatório, a partir aí da bomba, vai para a artéria aorta. Né? Então, da artéria aorta, ela se ramifica em artérias renais. Aqui a gente tem a ver uma imagem que, né, esquematizando aqui o sistema renal. O sistema renal não, a circulatória renal é de um bovino. Então você tem o rim direito e o rim esquerdo no bovino. Tá? E aí você tem glândulas acessórias que estão no falar do hormônio
E embaixo aqui, ó, você vai ter mais dorsal o animal, você tem aí a artéria renal, tá? Na hora que você vai ramificar em artéria renal esquerda e artéria renal direita, tá? E depois dessa artéria renal ela vai se ramificando, né? Cada vez mais até você ter arteríolas e depois vai formando aí os capilares. Então você vai tendo aqui depois dessa as artérias interlobulares, como mostrei aqui para vocês, ó, o rim do bovino ele é diferente das outras espécies, ele vai ter esses lóbulos. Então para cada lóbulo dele você vai ter uma arteríola que vai trazer o sangue, que vai se ramificar, né, são chamadas arteríolas interlobulares, e que vai ramificar em arteríola aferente e arteríola eferente. Tá? Depois, então, a arteríola aferente. O que seria a arteríola aferente? Aferente é aquela que chega no glomérulo. Tá? Que chega nesse emaranhado aqui. Esse daqui, quando ela sai, é chamada de arteríola eferente. Tá? Sempre lembrando que chega aqui é sangue arterial. Tá? Chega, é filtrado e sai. Não vai se transformar em venoso. Né? Isso daí é só no sistema circulatório. Então, chega a arteríola aferente, faz a ramificação aqui do glomérulo, e aí, né, a ramificação tudo se novelado para ser filtrado, e sai a chamada arteríola eferente. Tá? Depois disso, você vai ter uma maior ramificação. Vamos ter o quê? Todo aquilo que eu falei para vocês, túbulo proximal, ossa de Henle, túbulo contorcido, túbulo distal, eles ainda vão ser, digamos assim, um emaranhado também pelo sistema circulatório. Então você vai ter aqui, por quê? Porque aqui você tem células, precisam também, que formam a estrutura do túbulo distal, do osso de Henle, túbulo proximal, são compostos de células, precisa de suprimento sanguíneo também. Né? Além de precisar desse suprimento sanguíneo, desses túbulos mais próximos aqui, para que possa ser feita uma reabsorção, como também secreção de outros suprimentos ao longo de todo o néfron. Então, de onde vem essa absorção? Para onde vai esse líquido absorvido? Cai novamente no sistema circulatório, nesses capilares que a gente chama de capilares que ficam próximos ao túbulo, ou seja, capilares peritubulares. Tá? E depois se ramificam aí em vasos retos. Tá? Que vão perdendo, se unindo aí, fazendo a troca, né, de célula, que precisa de oxigênio agora para gás carbônico, e aí você tem um sistema já venoso saindo aqui do néfron, né? Onde vai ser criado aí as veias interlobulares, e depois essas veias interlobulares ela vai sair o quê? Na veia renal esquerda, que vai cair aí na principal veia, que é a veia cava caudal, né, no animal. No caso dos humanos, a veia cava inferior e a veia cava superior. Né? Então, por que vem a chamada veia cava caudal? Que vem da parte distal do animal, né? Mais próxima ao traseiro do animal, trazendo todo esse sangue venoso aqui, que vai lá para o coração. Tá? Aqui mostrando o rim bovino, a artéria, né, a artéria aorta principal que vai lá até o final, depois se ramifica em artéria renal, e aí todo esse suprimento sanguíneo que a gente já falou. Tá? Então aqui só mostrando uma outra parte, né, aquela imagem lá que eu mostrei, de forma maior aí para vocês verem toda essa estrutura. Um ponto bastante importante que eu peço a maior atenção de vocês e que está relacionado a essa regulação do rim com relação a maior filtração, menor filtração, maior perda de sangue, menor perda de líquido, ou menor perda de líquido na urina, né, ou maior ou menor formação de conteúdo, de volume urinário, ela se dá por uma estrutura chamada de aparelho justaglomerular. Tá? O que é esse aparelho justaglomerular? Nada mais é uma região onde você tem o contato da arteríola aferente com a arteríola aferente com a arteríola eferente com o túbulo distal. Tá? Essa região aqui chamada região do aparelho justaglomerular. O que tem nessa região? Qual que é a função dele? Ele vai dar um auxílio nesse mecanismo de feedback do animal com relação à perda de água ou não, aumento da filtrado ou aumento da formação de urina ou diminuição do volume urinário. Tá? Então ele vai regular esse fluxo renal. Porque imagine isso daqui como vocês já viram em aulas, né, de hidrodinâmica, por exemplo. Você tem aqui como se fosse um cano com água. Né? Se esse cano ele aumenta a espessura, você tem maior volume
de sangue chegando ali, né? Então, com maior volume de sangue, você vai ter maior pressão nos vasos. Então, esse líquido ele vai exercer maior pressão na parede dos vasos, facilitando com que esse líquido saia dos vasos, seja mais filtrado. Quando você tem a diminuição desse diâmetro desse vaso, o que vai acontecer? O sangue ele vai chegar com menos força, vamos colocar dessa forma, dentro do glomérulo. Então, com isso, você tem uma diminuição desse fluxo de sangue chegando ali, né? E com isso você vai ter o quê? Uma menor filtração, né? Saída de líquido desse glomérulo para a cápsula de Bowman, resultando no menor conteúdo filtrado. Então, o mecanismo de feedback nada mais é do que ele vai regular o fluxo renal, né? E também vai regular a filtração glomerular, que a gente vai ver agora. Tá? Do que é formado esse aparelho justaglomerular? Você tem uma alça, né, que é o túbulo da alça até o túbulo, né? Então, ligação aí. Você tem aqui a arteríola aferente, a arteríola eferente, você tem uma série de células aqui especializadas, e aqui você tem o túbulo distal cortado transversalmente. Então, você tem essas células maiores, aqui chamadas de células densas, né? E aí você tem um conjunto de células superiores aqui, tá? Que entra em contato com essas células aqui granulares, chamadas de mácula densa. Tá? Então aqui vai ser o contato dessa arteríola aferente com essa mácula. E aí no meio disso você tem as chamadas células granulares, cujos grânulos são compostos de uma substância chamada de renina, que justamente é como se fosse um hormônio, entre aspas, uma substância química que vai regular justamente a entrada e saída de sangue, né? Principalmente a entrada aí de sangue, né, no glomérulo. Tá? Essa renina ela vai justamente aumentar ou diminuir o fluxo sanguíneo renal. Nas máquinas, aqui você também vai ter, junto às outras, né, arteríolas na sanguínea, também você vai ter as chamadas células mesangiais, tá? Que vai também estar responsável por esse controle. Então até coloquei em vermelho aí que são células específicas do rim, né, próxima à entrada da região do glomérulo, entre o túbulo distal e também a célula, as arteríolas, que é as células mesangiais, que vai ter uma matriz glomerular e que vai estar mais responsável pela estrutura, tá? Essas células aí de matriz glomerular. Então, esse conjunto de células, unindo a arteríola aferente, a arteríola eferente e um ramo ascendente espesso, né, da alça de Henle, o início do túbulo distal, é o que a gente chama de aparelho justaglomerular. Tá? Então, aqui são outras funções, liberação de prostaglandina, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. É isso daqui, tá? O aparelho justaglomerular, que peço maior atenção para vocês, que vai determinar esse controle da filtração glomerular, né, do fluxo sanguíneo renal dentro ali do glomérulo. Então, além disso, né, falando um pouquinho da estrutura da fisiologia renal, você tem todo um conjunto de inervação. Né? Então, o rim, a gente não teve uma aula de fisiologia do sistema nervoso, né, neuromuscular. O rim ele é praticamente controlado, né, comandado também por parte do sistema nervoso autônomo, né? E parte que está associada a essa indicação é o sistema nervoso autônomo simpático. Então, você tem nervos renais, né, pós-ganglionais, você tem o hilo renal, que vamos saber pelo plexo renal, que a função vai ser o quê? Controlar essa hemodinâmica, né? Então, controlar essa função, a forma como que o sangue chega, tem a ver com a estrutura também do aparelho justaglomerular, e também vai auxiliar no transporte tubular, né, de hidrogênio, oxigênio e íons aí, como também vai determinar a secreção de renina, né? Lembra que eu falei para vocês ali do aparelho justaglomerular. Tá? Então você tem aí uma inervação, chegando específica para os rins, então uma inervação setorial, que ainda vai para vasos renais, para os túbulos e para as células. Tá? E logicamente o sistema nervoso autônomo ele tem uma divisão, você tem um sistema que é sensorial, que capta o estímulo, que leva para o sistema nervoso central, que leva processado a informação, depois volta, né, com o nervo, uma inervação motora, né, um reflexo, um nervo aí que vai determinar o reflexo. Né? Então essas fibras sensoriais elas captam diferentes sinais aí emitidos, seja uma maior dilatação do aparelho justaglomerular, seja maior fluxo sanguíneo, tudo isso é captado, né, por meio desses nervos sensoriais. Trípodes ou nervos sensoriais é a mesma coisa.
Então leva o sistema nervoso central, volta como um reflexo, né? Remo-renais. O que significa isso? Vai determinar a autorregulação. Então, se está perdendo muito líquido, dependendo da situação do animal, envolve todo um conjunto de informações que vão ser processadas no sistema nervoso central, ele vai mandar volta a informação lá por esses nervos aí para o rim para quê? Diminuir o fluxo sanguíneo renal para diminuir a perda no caso de uma desidratação e tudo mais. Tá? Isso é um exemplo só. Tudo bem, pessoal? Então, toda essa estrutura, para vocês verem, é bastante complexa, né? Então, peço aí, voltem essas aulas, revisem o máximo possível, você ter essa base de estrutura para a gente começar a ver agora realmente como funciona, né? Qual que é a principal função dos rins? A formação de urina, né? Baseada aí no processo de filtração do sangue. Então, o primeiro processo para a formação da urina se dá a chamada filtração glomerular, que nada mais é um ultrafiltrado, né? Algo assim, né? A gente fala de filtração, a gente lembra aí, filtro de água, que é uma forma mais grosseira de filtragem. No caso do glomérulo, né, quando é feita essa filtração glomerular, somente a parte líquida do sangue, logicamente, passaria. Só que não é nem tudo, né? Somente pequenas partículas, seja aí ligadas a elétrons, né, mais algo assim, que passaram do glomérulo para a cápsula de Bowman. Então a gente chama que é o quê? Um filtrado ultra especializado, um ultrafiltrado do plasma, né? Sempre lembrando que aqui por esse glomérulo não passa qualquer célula, proteína, nada disso. Você tem uma seleção, né? Algo que realmente precisa ser excretado, precisa ser regulado. Então é um ultrafiltrado do plasma, que passa ali para a cápsula glomerular, né? E aí você tem aí uma alteração do túbulo proximal, você tem uma extensão, você está chegando o líquido. Lembra que eu falei da captação aí pelos nervos sensoriais de informação? Então aí isso vai determinar, é um feedback, né? Então, opa, tem líquido ali, dependendo da situação do animal, aumenta aí o fluxo sanguíneo dentro do glomérulo, né? Pelo aparelho justaglomerular, faz uma vasodilatação. Então aí você tem um aporte sanguíneo maior filtrado glomerular, vai ser o resultado, tá? Depois disso, você tem duas situações ainda. Não é o que caiu aqui, né, que foi filtrado no glomérulo, que vai já ser formada a urina. Não. Depois do túbulo, só você ainda tem uma reabsorção ao longo desses túbulos, como também você vai ter mais secreção ainda para dentro desses túbulos. Tá? Então, aqui, por exemplo, falando desse emaranhado do sistema capilar aqui, de sanguíneo no néfron, você tem ainda também a função, além de nutrir as próprias células que compõem a estrutura dos túbulos do próprio néfron, né, de todo o néfron, você também tem a questão da reabsorção e secreção tubular. Tá? Então cai aí o fluido tubular, né, nas estruturas restantes aí são túbulos proximais, né, os túbulos alça de Rayleigh e o túbulo distal. Tá bom? Então, como que é feita a distribuição sanguínea, né, na formação sanguínea? Tudo tem a ver com essa distribuição, né, para a formação da urina. Então, sempre lembrando que a urina não é mais do que um ultrafiltrado, né, seguida aí do que foi reabsorvido e mais o que foi secretado ainda dentro desses túbulos. Tá bom? Então, o fluxo sanguíneo renal ele é muito importante, praticamente é ele que vai determinar grande parte da formação da urina. Então, depende bastante da velocidade do sangue, né, e essa, logicamente, quanto de sangue está indo para os rins. Depois você tem um fluido plasmático renal, que é uma variação desse fluxo sanguíneo. Então, o que a gente fala de fluxo sanguíneo? Compõe todo o volume sanguíneo, seja de células, seja líquido, não é o plasma. O que vai ser filtrado? É todo o sangue? Não, somente o plasma, praticamente, é que vai ser filtrado. Né? Mas não todo o plasma ainda também. Um conjunto separado de substâncias, principalmente água e outros eletrólitos, substâncias que foram restos do metabolismo. Então você tem um fluido plasmático renal que vai ser filtrado, tá? Lá no glomérulo que a gente vai ter a filtração glomerular. Então, dentro de toda essa, digamos, não é hidrodinâmica, a gente fala de hemodinâmica que existe no aparelho, aí, no todo néfron, a gente vai ter uma taxa de filtração glomerular. Né? Quantos mililitros de sangue são filtrados por segundo? É uma taxa. Né? Depois você pega um tanque de filtração, você vai ter um volume, né, a quantidade que é filtrado em um determinado tempo. Então a taxa de filtração glomerular é medida por mililitros de sangue por segundo. Tá? E como que é a fração glomerular?
significa o quê? Qual é a parte desse sangue que chega no glomérulo que é filtrado? Né? Então você faz uma razão entre a taxa de filtração glomerular com a fração realmente ou a parte que vai ser filtrada, que é o quê? É o fluido plasmático renal. Bom? E tudo isso é variável, né? Então é variável em função renal. Então você tem tudo aí, é uma ligação que eu falei para você do sistema circulatório com outros sistemas. A gente falou do sistema circulatório com respiratório, sistema circulatório com digestório e agora também, né, com o sistema renal também. Então você vê aí, por exemplo, características aí, taxas associadas ao sistema circulatório, por exemplo, ao débito cardíaco, né? Quantos mililitros de sangue por minuto voltam ao coração? Né? Então, 900 mililitros por minuto, quase 1 litro de sangue passa aí e volta no coração. Né? Qual que é esse fluxo sanguíneo para os rins? Né? Qual a porcentagem desse sangue que volta, sai do coração, que vai para os rins? 20%, olha a quantidade. Né? Então, aí você tem um fluxo sanguíneo renal, então vai mililitros, então, 18 mililitros de sangue por minuto a cada quilo, né, do animal, então vai ali para sangue. Quanto desse fluxo sanguíneo corresponde ao fluxo plasmático? 11. Tá bom? E qual é a taxa de filtração? Quantos mililitros são filtrados por minuto, né, por quilo aí do animal? 4 mililitros. Né? Aí multiplica por quilo do animal. Então você tem a fração de filtração equivalente decimal, vai ser desses 4, vai ser o quê? 0,35. Tá? Volume urinário formado em 24 horas é o resultado do quê? De quanto foi filtrado a taxa de filtração vezes, né, você tem aí por minuto, quantidade aí em 24 horas total, 500 mililitros. Tá? Volume do filtrado glomerular, 54 mil, né, ou seja, 54 litros, tá? Filtrado aí em 24 horas. Né? Que vai, o animal ele vai ter 54 litros, né? 54, 500 ml, né? O volume de urina com porcentagem de filtrado, ó, como é baixo, né? 0,92. Bom? E o filtrado absorvido depois, ó, corresponde a 99,08%. Então, de todo o filtrado, você vai ter uma ampla absorção também. Depois. Então, para isso, para a formação de filtrado, né, a gente tem 2 sistemas de circulação. Você tem o que vai para o glomérulo e o que vai para os vasos. Né? Então, o glomérulo tem a ver aí com maior pressão hidrostática, né, ou vamos colocar assim, hemostática, né, uma maior pressão hidrostática aí do fluido, né, você vai ter maior taxa de filtração. Então, quanto mais sangue chega aqui numa velocidade maior, exercendo maior pressão, maior vai ser a filtração. Tá? E nos vasos peritubulares? Você vai ter menor pressão hidrostática. Então, com menor pressão hidrostática que sai aqui da arteríola eferente, que vai dar início àquela rede capilar, você tem muito volume nos túbulos. Né? E como você tem um maior volume nos túbulos e menor nessa circulação peritubular, o que vai acontecer? Você tem aí um estabelecimento de pressão hidrostática e também osmótica. O que vai acontecer? Você vai ter o equilíbrio. Então, o que está mais vai para o menos. Com isso, você vai ter uma reabsorção. Tá? Junto a isso, você tem força de oposição, que é o quê? Pressão osmótica, que eu falei para vocês. Então, é importante a gente lembrar, na primeira aula que a gente falou, né, vocês vejam lá o vídeo, vejam o material, que a pressão, o que são pressão osmótica e o que é pressão hidrostática. Né? Então, pressão osmótica é dada aí pelos colóides, né, por todas as substâncias aí presentes, substâncias químicas presentes nesse líquido. Né? Então, a pressão osmótica e a pressão hidrostática desse filtrado. É isso que vai dar uma força de oposição, né, para a taxa de filtração. Bom? Então, aqui só mostrando para vocês a taxa, né, de filtração, aí, a pressão hidrostática, 60 milímetros, né? Enquanto aqui você tem outras pressões de 32 e 18. Então, somando essas pressões, logicamente, é favorável todo o sistema para que o sangue seja filtrado, né, para que seja formado ali. Se essas pressões fossem maiores do que a taxa de filtração, a pressão hidrostática aqui, logicamente você não teria formação de urina. Então tem que ser sempre positivo. Então todo esse sangue, né, que vai passar ali, que vai ser filtrado, chamado ultrafiltrado, ele tem uma composição bastante variável. Então, lembrando que células e colóides, substâncias químicas da marinha azul, eles não são filtrados, né? Então, o ultrafiltrado a gente coloca o quê? Que seja semelhante ao plasma. Né? Por quê?
tem uma concentração mínima ou nula, praticamente, de proteínas nesse ultrafiltrado. Então, esse ultrafiltrado ele vai cair, né, no endotélio capilar, ali colocando entre o glomérulo, né, e a cápsula de Bowman. Esse que chega, ele é fenestrado, ele vai ter espaços, né, entre as células aí que formam o endotélio capilar. Então, com isso, o que vai acontecer? Você tem uma seleção de partículas, né, proteínas, por exemplo, hemoglobina. Proteína mensal albumina você perde muito pouco, só 0,3% da albumina sérica, né, que está no sangue, ela vai ser filtrada. A hemoglobina não ligada, 5%. Então é muito pouco. Se você tiver um aumento, por exemplo, de albumina, hemoglobina, é que alguma coisa não está funcionando muito bem. Tá? Então, quais são os fatores que influenciam nessa filtração? O principal dela, gente, que a gente falou, que vai ligar aí a que a gente falou do aparelho justoglomerular, é a alteração do diâmetro dessas arteríolas. Então, quando você tem aqui AA é arteríola aferente e AE arteríola eferente, tá? Então, destaquei aqui a dilatação da arteríola aferente e a constrição, a diminuição da arteríola eferente. Quando você tem a dilatação da arteríola aferente, o que está acontecendo? É mais sangue chegando, o fluxo renal glomerular aumenta, né? E quando você faz a constrição da arteríola eferente, você tem o sangue chegando por depressão, chegando muito sangue no glomérulo, porém saindo aos pouquinhos. O que isso vai acontecer ali dentro? Aumenta a pressão hidrostática. Então, com isso, você aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a pressão hidrostática, qual é o resultado? Aumenta a taxa de filtração. É mais ultrafiltrado sendo gerado ali. Se você tem o oposto, né, que seria aí a constrição da arteríola aferente, você tem o quê? A diminuição do fluxo sanguíneo no glomérulo. Com isso, e a dilatação da arteríola eferente, é menos sangue chegando e esse sangue não vai ter dificuldade nenhuma para sair. Então você vai ter uma baixa pressão hidrostática e a taxa de filtração vai ser baixa, né? Muito pouco aí. Outra questão que influencia é a carga elétrica de partículas também. Então, você sabe que sais, eletrólitos, eles sempre carregam uma carga positiva ou uma carga negativa. Então, qual teria maior facilidade? A carga positiva. Tá? A carga positiva em decorrência de você ter maior parte de carga negativa ao longo desse endotélio e também gerada pela pressão, faz com que você tenha um aumento dessa filtração. E, consequentemente, né, você tenha uma captação, pela ligação. Então, a carga negativa geralmente ela tende a ter baixa filtração. Tá bom? Então, além disso, você tem ainda essa que vai dar essa carga ali também para o sistema, é um conjunto de substâncias chamadas de proteoglicanos, né? Então, você tem aí compostos de proteínas, açúcares ali, na membrana basal das células do endotélio que fazem com que saia ou não algumas partículas, né? Que vai dar uma carga negativa. Então, negativo é negativo, se repele, negativo e positivo se atraem. Então, por isso que a carga positiva de substâncias que apresentam carga positiva aumentam ainda, tem maior propício para serem filtradas. Tá? Então, gente, essa autorregulação que a gente vai falar agora, né, toda essa estrutura e toda essa questão de pressão hidrostática, então a gente vai entender um pouquinho como funciona essa regulação dos rins. Né? Então é feita uma autorregulação. O próprio rim vai liberar substâncias ali, vai identificar, né, o fluxo sanguíneo renal, quanto vai ser essa taxa de filtração glomerular aqui, para regular. Estão produzindo muita urina. O animal está no final de desidratação. Essa urina precisa diminuir a perda de água. Como que isso acontece? É isso que a gente vai ver. Tá? Então, o fluxo sanguíneo renal com a taxa de filtração glomerular, né, junto aí à pressão sanguínea, vai ficar praticamente a mesma, né, de 80 a 130 milímetros de mercúrio. Então, você tem, assim, dificilmente ela vai mudar. Essa autorregulação ela deve determinar a pressão sanguínea uma alteração mínima. Não vai, professor, mas se aumenta muito a arteríola aferente, você tem maior volume de sangue chegando, isso vai interferir em outros órgãos ou na pressão sanguínea do animal? Não. Tá? Então, notem que quando você tem um aumento do fluxo, ou diminuição do fluxo, aumentando a pressão sanguínea no local, ela varia no máximo de 80 a 130 milímetros de mercúrio, né, a pressão sanguínea. Então, é uma pressão que tem um limiar aí, uma margem muito pequena de alteração, né? Não tem nada. Então você tem aí uma atividade totalmente independente do sistema renal para isso. O que é uma atividade intrínseca, né? Somente fatores internos dele, do sistema renal próprio, é que vai determinar
essa autorregulação baseada também na pressão, tá? Então, com isso, você tem todo um sistema de autorregulação, não necessitando, por exemplo, adaptação de outros órgãos ou de outros sistemas aí para, né, que não compõem, né, órgãos que não compõem o sistema renal, para justamente o funcionamento adequado dos rins. Lógico que a gente depende, por exemplo, de uma bomba da pulsação, da bomba, né, do coração, você depende da pulsação da artéria aorta, por exemplo, da artéria renal, mas quando chega ali para filtração, a gente está falando de filtração glomerular, tá? Somente todo esse porte sanguíneo que chega com a fisiologia renal, que isso vai determinar a sua autorregulação. Então, como que é feito? Quando você tem um aumento da pressão arterial, está fora de nível aqui, mas dá para entender. Né? Com esse aumento da pressão arterial, o que você vai ter no vaso sanguíneo? Ele vai aumentar, ele vai dar um estiramento, ele vai dilatar, né? Então, quando ele dilata, o que você vai ter aí, praticamente? Um processo de contração, tá? Essa contração vai determinar o quê? Por essa contração. Significa o quê? Opa, está chegando muito fluxo sanguíneo, né? Perdão, está chegando um estiramento, ele vai contrair. Quando ele contrai, o que vai acontecer? Ele vai diminuir, né, o diâmetro desse vaso. Consequentemente, você vai ter um fluxo sanguíneo renal menor, com a menor pressão hidrostática. Quando a pressão arterial está baixa, o que vai determinar? Opa, essa pressão está baixa, o sangue não está chegando direito, então você não tem estiramento, o que vai fazer esse tubo, esse vaso sanguíneo renal? Ele vai o quê? Dilatar. Para quê? Para aumentar o fluxo sanguíneo renal e com isso aumentando a pressão hidrostática. Tá? Então o que isso determina? O sistema renal ele consegue se adaptar a alguma adversidade do sistema circulatório ou adaptabilidade do sistema circulatório. Perdão, sistema digestório não, sistema circulatório. Tá? Então, quando você tem um animal, uma pressão arterial maior, em decorrência, seja numa alimentação, por exemplo, bovino, que aumenta bastante a pressão arterial quando o animal está ingerindo e faz seu processo digestório, você tem uma adaptação do sistema renal para ter uma taxa de filtração glomerular média aí, pouco variável. Tá? E quando o animal tem uma pressão arterial mais baixa, em sistema de repouso, por exemplo, você tem aí uma regulação do sistema renal, do fluxo sanguíneo renal, para aumentar essa taxa, esse fluxo sanguíneo para os rins. E com isso você tem aí, mantém essa taxa de filtração. Tá bom? Então no final você vai ter uma taxa de filtração glomerular diminuída em decorrência a isso, e no final você vai ter um aumento da taxa de filtração glomerular. Um processo de adaptação conforme o fluxo sanguíneo renal. Tá? Então, outro ponto que você vai ter aqui, né, você vai ter um feedback, né, então, do túbulo glomerular. Como que isso funciona? Lembra do aparelho glomerular que a gente falou? Você vai ter lá nesse aparelho similar, você vai ter uma maculadência de células granulares. Né? Falei para vocês da renina, por exemplo, é uma dessas substâncias de grânulos ali, de células granulares. Você vai ter também uma predisposição muito grande de sódio e cloreto, né, em maior ou menor quantidade. Então, logicamente que isso, lembra que eu falei para vocês, além da pressão sanguínea, da quantidade de sangue chegando ali e também as substâncias, né, que estão ali presentes, a eletrose, a carga positiva, a carga negativa, ela vai interferir na taxa de filtração glomerular. Então, o que vai acontecer? Quando você tem uma alta taxa de filtração glomerular, é mais íons chegando ali. Né? Então, o que precisa acontecer? Uma regulação. Né? Quando você tem uma taxa de filtração glomerular, você tem muitos íons ali. Então, no túbulo, né, você vai ter muitos íons, você tem um filtrado grande sendo gerado ali. Com isso, o que vai acontecer? Você está gerando muita coisa e vai determinar o quê? Essa aparelho glomerular vai fazer o quê? Uma diminuição do fluxo sanguíneo. Vai contrair aqui, diminuir o diâmetro da arteríola aferente e aumentar da eferente. Para quê? Para diminuir a pressão sanguínea no local. Consequentemente, a arteríola aferente ela vai diminuir, né, para justamente diminuir essa taxa de filtração, controlar. Quando você tem o oposto, que é uma baixa taxa de filtração glomerular, é menos íons indo para os tubos, sendo gerados, sendo filtrados. Né? Então, com esse menos íon, você vai ter o quê? O maior fluxo renal é necessário para manter essa taxa de filtração. Então, você vai ter a liberação de células granulares e substâncias que vão fazer aumento do diâmetro da arteríola aferente. Tudo bem? Então, lembra da política glomerular que a gente já falou? Ele vai liberar aqui na arteríola aferente.
diminuindo ou aumentando o diâmetro desse vaso. Além disso, você tem a questão baseada na pressão sanguínea. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, gente, para a gente não focar muito nisso, é um pouquinho mais complexo, tá? Falando uma parte mais básica para vocês. Então, você tem uma pressão sanguínea mais baixa, de menos 80, que eu falei para vocês varia, né? Abaixo disso. O que vai acontecer? Essa pressão sanguínea vai fazer com que os grânulos, lá que eu falei para vocês, daquelas células granulares ali do aparelho justa-glomerular, liberem duas substâncias chamadas de renina e angiotensina. Angio, gente, aquilo que está ligado aí ao sistema vascular. Tá? Então, angiotensina ela vai terminar uma tensão no sistema vascular, né, do tipo 1 e 2. Vamos combinar dessa forma. A renina vai fazer o quê? Ela vai fazer com que seja liberado mais angiotensina 2. E o que essa angiotensina vai fazer? Ela vai fazer o quê? A contração, a diminuição do diâmetro da arteríola aferente. Então, quando você tem uma menor pressão sanguínea, faz com que você tenha um maior diâmetro. Para quê? Para aumentar a pressão hidrostática ali. Tá? Então, aumenta a pressão hidrostática e aumenta a taxa de filtração glomerular. Para justamente aumentar a pressão sanguínea dentro dos vasos. O que precisa acontecer para o filtrado, gente? Isso é bom lembrar. Você precisa que o sangue presente ali no glomérulo, a parte líquida, ela exerça uma pressão contra o aparelho do vaso. Então, se você diminui esses vasos, o que vai acontecer? Esse sangue, o fluxo sanguíneo é o mesmo. Ele continua passando ali, só que isso aumenta mais a pressão naquele local. Tá? Então, isso tem a ver com essa angiotensina 2 aí que faz. Quando você tem o contrário, né, o que vai acontecer? Você não tem a liberação dessa renina, você não tem a ação da angiotensina, e a arteríola aferente ela vai estar maior para quê? Para manter a pressão sanguínea controlada dentro daquele glomérulo, né, para que ele chegue o sangue num fluxo que vai ser mantido, mas que a pressão desse sangue no glomérulo seja ideal. Tá? Você também tem a parte de regulação neural, né, que é mais uma da autorregulação da homeostasia, a gente já falou disso na primeira aula. Então, para manter o organismo em uma condição regular, de sobrevivência. Né? Então, essa regulação neural se dá para o sistema nervoso autônomo simpático, a gente já falou, em condições de alteração fisiológica. Então, aquilo que eu falei para vocês, de uma desidratação, né, condições fisiopatológicas aqui. Por exemplo, desidratação é uma condição fisiopatológica. O animal está perdendo muito líquido para justamente a troca de calor, ou por esforço, ou no meio do estresse, aí, o que está acontecendo. E sempre está perdendo, mas muitas vezes a desidratação é o quê? É quando o animal está perdendo, mas não está repondo. Né? Então, o que vai acontecer? A filtração glomerular vai ter que ser ajustada a essa condição fisiopatológica. Tá? Então, baixo volume sanguíneo, mais baixa pressão sanguínea. O que isso vai resultar? Um controle na filtração glomerular. Então, lembra que eu falei para vocês, o fluxo sanguíneo diminui, né, a pressão sanguínea vai ser mantido filtrado, porém, vai limitar a perda, né, vai diminuir essa taxa de filtração glomerular. Tá bom? E a partir dessa taxa de filtração, né, você tem a liberação ali, é um processo só do que a gente já falou, do sistema renal da formação da urina. Né? Então, depois, você tem ainda todo um transporte tubular, onde você, o quê? Tais fenômenos ou movimentos associados aí ao fluido que está dentro dos túbulos, né, em todo o néfron e o ducto coletor ainda. Então, sempre lembrando, né, que você tem aí a cápsula de Bowman, no sentido ele vai até a pelve renal, né, que seria ali a região onde vai ser ligado esses ductos coletores aí. Então, ao longo de tudo isso, você tem uma variação hidrostática, né, então vai criar um gradiente hidrostático, onde você vai precisar, no túbulo principalmente distal e alça de Henle, você vai ter uma reabsorção, e no túbulo distal você vai ter uma secreção, né? Proximal e alça de Henle, reabsorção, e no final uma secreção. Então, ao longo de todo esse caminho, o que vai ser reabsorvido vai criar um gradiente, uma diferença hidrostática e inclusive osmótica. E isso vai fazer com que depois esse gradiente osmótico e hidrostático faça com que sejam secretadas substâncias, né, líquidas, substâncias ali no túbulo distal. Então, a reabsorção ela depende dessa pressão hidrostática e pressão osmótica, né, coloidal pelas substâncias geradas no ultrafiltrado. Então, a gente já falou disso daqui no sistema circulatório, mas só me lembrando, né, entre o túbulo, né, que está aqui, e o capilar, você tem um espaço celular chamado de interstício.
Então, quando você tem uma pressão, né, hidrostática, e coloquei só dois exemplos aí, de 17 aqui, com o túbulo está 6, o que isso você criou? Você criou um gradiente, uma diferença hidrostática. E a pressão osmótica aqui está maior no capilar e menor no túbulo, o que isso vai acontecer? Você vai gerar um processo ou vai ser reabsorvido ou vai ser filtrado. Né? O que você tem aqui? Maiores, né? Pressão hidrostática maior aqui no capilar, uma pressão osmótica maior, e aqui no túbulo você vai ter o quê? Uma pressão hidrostática menor e uma pressão osmótica menor. Tá? Diferente daqui. Então, quando você tem uma reabsorção? Quando você tem uma pressão hidrostática baixa no túbulo, tá? E uma pressão osmótica muito grande no capilar. Então, você tem uma reabsorção. Beleza? Então, você gera um gradiente, ó, 36 para 27. Então, isso faz com que você tenha maior reabsorção do que filtração. Tá? Só um exemplo aí. Então, o que vai acontecer? Do que está no túbulo ali, ó, gera uma reabsorção para o sangue. Tá? Então, aumenta, né, a absorção e baixa aí o processo de transporte. Tá bom? Além disso, o que a gente vai ver? Né, o que vai ser reabsorvido no túbulo? Né, íons, né, algumas substâncias importantes, como glicose e aminoácidos, né, principalmente sódio e do íon, principalmente o sódio. Esses daí vão ser perdidos continuamente na filtração. Tá? A glicose, todo mundo sabe, né? A glicose é logicamente uma substância que ela deve ser concentrada dentro do sangue, né? Dentro do sistema circulatório, então ela não pode ser perdida por meio da urina. Então, por mais que seja uma substância que tem uma carga, também tem toda uma característica que seja possível a filtração acontecer no glomérulo, ela vai ser reabsorvida. Tá? Então, grande parte ela vai ser reabsorvida, mas também vai ter uma parte normal que é excretada. Então, você tem aí, quem já fez aí exame de urina e tudo mais, vai observar que tem aí, né, toda essa questão também de um gradiente, uma concentração máxima aí, normal de glicose e aminoácidos na urina. Se passar disso, é que está ocorrendo uma falha nesse transporte tubular e também uma filtração. Tá? Então, todo esse processo de reabsorção é um transporte ativo, gasta energia para isso. Então, a reabsorção de sódio, glicose e aminoácidos precisa de um fator de cotransporte. Tá? Então, só mostrando aqui, né, no capilar, aqui na luz do túbulo, você vai ter transporte, sódio, glicose, como também aminoácidos, mas aqui mostrando que o sódio ele precisa de um cotransportador, tá? Que leva, gastando energia, ó, ATP transformando em ADP, e aí fazendo a troca com outro íon, né? Sódio, voltando aí o potássio para dentro da célula, né? Da luz aí dentro da célula. Então você tem a formação aí, né, de uma troca, um gasto de energia. Tá? Água e outros solutos também são reabsorvidos, você tem proteínas também sendo reabsorvidas, apesar que proteínas você tem praticamente zero, muito pouco, depende da espécie animal, mesmo assim, ampla maioria, todas, né? Vamos colocar assim, elas não vão ter presença de proteína na urina, reabsorção de outras substâncias como lactato, próprio citrato, né, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, tem todo aí um mecanismo também de cotransporte. Tá? Aí, no caso, você tem um processo contrário, né, mas que exige gasto de energia. Então, vejam aqui, ó, a arteríola aferente chegando, grande quantidade, né, cada bolinha aqui representa aí um tipo de soluto, um tipo de substância, que é filtrado, cai na cápsula de Bowman, né, o glomerular, e quando chega já no túbulo, você já começa a ter essa filtração por meio dessa diferença hidrostática e pressão osmótica entre capilar e túbulo. Tá? No túbulo distal, você já aproxima, você já tem essa reabsorção. Aqui mostrando, né, mais também a questão aí da luz do sangue, essa troca de carbonato, sódio, potássio, tá? Outra questão também de transporte e gasto de energia. Tá? Não se preocupem com isso aí, já que vocês são doutores em bioquímica. Você tem ainda depois, com essa formação de um gradiente osmótico, você está tirando o pilar e aumentando a concentração desse gradiente osmótico nos vasos, certo? Porque isso continua sendo na circulação ao longo do túbulo. Então, quanto maior vai ocorrendo essa reabsorção, o ultrafiltrado dentro dos túbulos vai perdendo essa concentração, essa pressão osmótica, né? Diminuindo também a pressão hidrostática. E aí você cria um mecanismo de contratransporte. Quando chega no final do néfron,
você já tem o inverso, você tem uma concentração muito grande de colóide, né, uma concentração de pressão osmótica muito grande no vaso e pouca, né, dentro do túbulo distal. E com isso se cria um gradiente contrário, que em vez agora de decorrer a absorção, você vai ter a secreção. Tá? Não tem reabsorção axial, o túbulo distal e do duto coletor, vai ter um transporte ativo também de substâncias. Né? Então, de hidrogênio, você vai ter com transporte também, vai sendo liberado hidrogênio ali. O contratransporte cloreto também vai ser liberado, mas em troca de carbonato. Potássio também vai ser liberado ali na alça de Henle, né, já começando o processo de secreção aí desse capilar para o túbulo. Tá? E com isso você tem a formação no final, né, que é a filtração, reabsorção e secreção. Você vai ter o volume que vai ser excretado, que é a urina propriamente dita. Então, como que é formada a urina? É o resultado do que é filtrado, menos do que é reabsorvido e ainda mais da quantidade ou com das substâncias que são secretadas ao longo dos túbulos aí também no nervo. Tá bom? A filtração, mais secreção, menos reabsorção. Tudo bem? Então aqui só mostrando para vocês a filtração aqui, cai, é reabsorvido, aqui só mostrando o potássio, né, o sódio, perdão, potássio, melhor dizendo, reabsorvido aqui, tá? Nos canais aqui sendo reabsorvidos, e depois você diminui a pressão osmótica aqui aumentando nos vasos. Então você vai ter uma outra secreção, por exemplo, do potássio, reabsorve antes e secreta depois por gradiente osmótico aqui. Não é uma diferença de osmótica. Então o potássio vai ser gerado justamente para a reabsorção aí de sódio, de outros conteúdos ao longo disso. Tá? Então, secreção de sódio e reabsorção. Secreção de potássio e reabsorção de sódio. Né? Então, no túbulo distal você vai ter maior concentração de sódio e pouco no sangue. Lembra da diferença gradiente osmótico? Você vai ter esse transporte do túbulo para o capilar. Ao contrário daqui, você tem muito íon hidrogênio e pouco sódio. Né? E pouco potássio. Né? E aqui mais potássio, né? No túbulo. Vamos voltar tudo de novo. Tá? Você vai ter com relação ao potássio, você vai ter maior quantidade aqui nos túbulos, nos capilares, perdão, como também íons de hidrogênio. Então, aqui no túbulo você vai ter menos. Então, aqui o gradiente é maior para igualar, né, com relação à diferença osmótica. Esse potássio, esse íon de hidrogênio, ele vai dentro do túbulo. E aí, continuando, né, digamos assim, chegando ao equilíbrio entre esses dois compartimentos. Ok? Pessoal, a fisiologia renal ela é um pouquinho complexa. Eu quero que vocês tenham uma maior atenção com relação ao mecanismo de autorregulação, como é formada a urina, tá? E verifique essa questão de qual que é a função de cada porção do néfron. Então, isso é importante, entendendo esse mecanismo de filtração glomerular, a reabsorção e secreção. Né? E como isso é controlado, como controla a taxa de filtração glomerular pelo aparelho extraglomerular, você praticamente viu aí, entende, em grande parte, né, 80% de toda a fisiologia renal. Bom, que é importante para você entender depois todo o mecanismo, toda a questão de homeostasia, de controle para a sobrevivência do animal, que a gente vai continuar falando aí ao longo do curso de vocês. Tá bom? Fico à disposição para quaisquer dúvidas que venham apresentar. Tá bom? Só me contactar aí pelo e-mail. E também aí outras redes aí, como LinkedIn e o ResearchGate. Certo? Um grande abraço, até a próxima.